o visto, nem todos os países precisam de visto. Eu falo, o passaporte brasileiro, ele é poderosíssimo. Você consegue entrar em vários países, né, sem você ter necessidade de um visto prévio. O que é um visto prévio? Por exemplo, o visto americano, né? O visto americano é aquele mais solicitado, aquele mais desejado. Ah, eu quero ir para a América. Antes de qualquer coisa, requisita o visto americano, né? Então, por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos. O visto americano, você tira, então, no consulado americano. Existem vários consulados no Brasil. O nosso mais próximo é São Paulo, mas tem São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, vários consulados no Brasil. Então, você tem que ir no consulado do país tirar. No caso do americano, você vai pagar a taxa consular, assim também, se vocês precisarem, né, o cliente precisar, a gente também vai ajudar na sua solicitação de visto. Nós trabalhamos com um despachante específico, né, nós estamos com a agência há 13 anos, nós trabalhamos com esse despachante há 13 anos, então é ele que nos auxilia nessa parte do visto, e ele está extremamente procurado. Estava demorando uma média de 1 ano para que você conseguisse tirar o visto americano, justamente porque houve a pandemia, ficou tudo fechado, o consulado ficou fechado, então a espera está super grande, né? Então, para quem, eu gostaria de viajar para os Estados Unidos em 2024, você já está atrasado, né? Se você não tem o visto, você já está atrasado. Pro Natal. Exatamente, no Natal de 2024. O nosso despachante trabalha com antecipação, você paga e ele vai monitorando, sabe? Para ver se, mas surgiu em Brasília, você pode ir, surgiu em Recife, você pode ir. Para quem precisar de urgência, assim, ele faz um acompanhamento. Então, os Estados Unidos é um destino que precisa tirar o visto com antecedência, né? E outros vários. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que está planejando ir para a Europa, brasileiro, o passaporte brasileiro, você pode permanecer na Europa durante 3 meses como turista. Caramba. Tá? Então, assim, é um prazo longo, né? Então, assim, como que funciona? Valéria, já que eu não tenho visto, então eu vou super ser aceito só porque eu tenho um passaporte brasileiro? Não, você passa na famosa imigração, né? Então, o que seria a imigração? Nada mais é que um agente, né, ali né, uma pessoa importante ali, que ele vai estar fazendo uma entrevista com você, perguntando os requisitos, porque existem requisitos para entrar em cada país, né? Então, por exemplo, você vai para a Europa, você, brasileiro, não precisa de visto prévio, vai chegar lá no país, então você precisa do passaporte válido, né? Esse passaporte não pode vencer dentro de 6 meses, tá? Isso é muito importante. Então, meu passaporte vai vencer mês que vem. Não, você precisa de ter um passaporte com pelo menos um vencimento aí de 6 meses, tá? Você precisa ter um seguro viagem, tá? Existe um acordo, acordo de Schengen. Ele tem que ter, no mínimo, 30 mil euros de cobertura, né? 30 mil ou mais, 30, 60, 120, né? Então, a gente vende esse seguro também na agência. Então, é obrigatório para você entrar. E você tem que demonstrar também onde você vai ficar hospedado. Ou seja, ou dentro de um hotel, então, por o período todo, tá? Ou, então, uma carta convite de alguma casa. Eu vou ficar na casa de um amigo. Tem um amigo que mora na Europa. A gente tem aqui, né? Mesmo aqui em Dracena, tem muitas pessoas que moram fora. Então, tem que ter uma carta convite dizendo... Uma declaração. Uma declaração. Tá vindo pra ficar aqui em por casa. exemplo, o Pedro mora em Portugal e eu vou visitar o Pedro. O Pedro fala, a Valéria, né? Vai ficar na minha casa, meu endereço é tal, meu contato, meu número meu telefone é esse. Então, quando você passar nessa imigração, nessa entrevista, como se fosse uma entrevista, o visto você tem uma entrevista prévia, né? Aqui no consulado aqui. Lá não, você vai no país. E aí ele vai analisar essa documentação e ele vai permitir, ou ele vai bater um carimbo, né? Assim, por exemplo, um carimbo aqui no seu passaporte, ou ele vai permitir ou te dar algum documentozinho, você pode permanecer aqui durante... Te dá ok para rodar dentro do país, exatamente. Por exemplo, um exemplo de quando eu fui... Uma vez eu fui para Londres e, na verdade, eu fui para Israel, né? Infelizmente, agora tem guerra e tudo mais. Na época, né? Nós fizemos uma conexão longa. Nós ficamos várias horas em Londres, a gente ia ficar. Então, nós saímos do aeroporto. Então, para sair, a mesma coisa. Passamos pela imigração. Falamos, nós temos aqui 13 horas de conexão do voo e nós gostaríamos de sair. Quando eles bateram o carimbo no meu passaporte, eles deram 6 meses. Então, assim, eu estava permitida, além dos... Eu poderia ficar 6 meses no país, né? Então, eles me permitiram isso. Então, normalmente é assim que funciona.